Desde quando eu era aluno do ensino médio, tinha um termo que sempre me assustava nas aulas de genética. Era linkage. O que é segregação dependente? Segregação independente dos genes? Eu me perdia nisso. Até que eu cheguei na faculdade e vi que a coisa era muito simples. E eu vou tornar simples para você. Assista essa aula completinha sobre linkage e segregação dos genes. Um beijo! Oi, filhotes! Essa é a nossa aulinha sobre linkage. Chama todo mundo para frente do computador, porque essa é uma das aulas mais temidas do ensino médio. E eu vou te mostrar que não tem nada disso. A aula é muito simples, muito fácil. Tomara que se torne fácil para você como é fácil para mim. Fechou? Vamos começar. Vamos lá, gente. Primeiro lembra de uma coisa, filho. Os genes estão localizados ao longo dos cromossomos. E a gente vai ver que na espécie humana existem quantos cromossomos em cada célula, filho? 46. Só que na hora de eu fazer gameta, o gameta só pode ter 23. Isso quer dizer que de cada par de cromossomos que tem na minha célula, cada gameta só carrega um. Você entendeu bem? Por exemplo, se na célula tem 10 pares de cromossomos, então no gameta só vão ter 10 unidades, um cromossomo de cada par. Na espécie humana são 23 pares de cromossomos. Então, um gameta só pode ter 23 unidades, um cromossomo de cada par. Você entendeu essa história? Agora vamos lá. Eu quero familiarizar vocês com dois conceitos. Primeiro, os genes podem sofrer segregação independente ou segregação dependente. Vamos começar com essa primeirinha aqui, a independente, tá? Vamos lá. Imaginem essa situação numa prova. Imagina que caiu um indivíduo que é duplo heterozigoto. Ou seja, ele seria Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Deu para entender o termo? Heterozigoto, heterozigoto, tá? Beleza. Vamos lá. Se disser na prova, atenção, filho, se você ler o comando e ele disser que o indivíduo duplo heterozigoto, os genes apresentam segregação independente, você vai desenhar assim, ó. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar o primeiro par de gene, que é Azão, Azinho, e vai colocar num par de cromossomos. Olha o azãozinho aqui. Aí você vai pegar o segundo par de genes, que é Bzão, Bzinho, e botar num segundo par de cromossomos. Olha aqui. Olha o que eu fiz. Eu coloquei Azão, Azinho num par de cromossomos e Bzão, Bzinho em outro par. Por isso que eu estou dizendo que eles são independentes. E sabe qual é a consequência disso aqui? É na hora de eu produzir gametas. Olha o que vai acontecer. Vamos lá comigo. Tá aqui o meu primeiro gameta, ó. Reparem bem. O meu gameta tem que ter um cromossomo de cada par. Então vem cá comigo. Aqui esse par não tem Azão e Azinho, então o meu gameta pode ter o Azão. E desse par não tem Bzão e Bzinho, então meu gameta podia ter o Bzão, ó. Ia ficar um gameta com Azão, Bzão. Mas olha isso aqui, filho. O meu gameta também podia ter esse cromossomo com Azão e este cromossomo com Bzinho. Olhem como eles já ficaram diferentes. Mais uma, ó. O meu gameta podia ter esse cromossomo com Azinho e esse cromossomo com Bzão. Diferente, ó. E o meu gameta podia ter ainda esse cromossomo com Azinho e esse cromossomo com Bzinho. Olha o que aconteceu, ó. Na hora de formar o gameta, todas as combinações são possíveis. Por quê, professor? Porque a segregação é independente. Agora, meninos, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa bem legal para a tua prova, tá? Seja qual for a prova, atenção agora. É que a segregação independente é aceita na segunda lei de Mendel. Então, toda vez que a questão falar sobre segunda lei de Mendel, você tem que imaginar que a segregação é independente. Fechou? Mais uma dica importante, mais uma dicaça. É que a segregação independente é uma forma de recombinação gênica. Ou seja, na segregação independente não surgem novos genes, mas os genes que eu tenho vão se recombinar de uma maneira nova. Então não esqueça, tá? Recombinação gênica pode ser de duas maneiras. Ou através do crossing over, que ocorre na meiose, ou através da segregação independente. Ficou ligado? Vamos continuar.
Agora vamos para cá, gente, dá uma olhadinha. Olha que legal. Além de eu formar esses 4 tipos de gameta, a frequência de cada um deles é a mesma, pô. Quer ver? A chance de eu fazer o primeiro gameta, 25%. E do segundo, 25%. Do terceiro, 25%. E do quarto, 25%. Olha aqui. Isso é bem legal, tá? Então, ele vai formar 4 tipos de gametas diferentes com a mesma probabilidade, com a mesma frequência para cada um deles. Ficou claro isso, filho? Agora vamos para a segregação dependente. Vamos lá. Quando a segregação é dependente, repete comigo, não obedece à segunda lei de Mendel. Não vale, tá? De novo, filho. Se a segregação é dependente, não vale a segunda lei de Mendel. Fechou? Vamos lá começar. Imagina de novo um indivíduo duplo heterozigoto. Ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Fechou? Como é que eu vou desenhar se a segregação for dependente? Tem 2 possibilidades. Vem cá comigo. A primeira é essa aqui. Olha o que eu fiz, filho. Coloquei o par Azão, Azinho aqui, ó. E coloquei o par Bzão, Bzinho aqui. Ou seja, eu coloquei os 2 pares de genes no mesmo par de cromossomo. Para tudo e olha para cá. Olha essa imagem aqui, filho. Aqui eu tinha colocado os genes, ó, em cromossomos diferentes. Era independente, ó. Aqui eu coloquei os 2 pares de genes no mesmo par de cromossomo, ó. Por isso que é dependente. Você entendeu? Essa situação aqui na genética nós demos nome. Nós chamamos de linkage. Linkage. Vamos entender o que é isso? É assim, ó. Olha como o conceito é bem fácil, filho. Todos os genes que ficarem no mesmo cromossomo formam um grupo de ligação. Estão ligados. Quer ver? Vem cá. Bora mostrar no desenho que fica muito mais prático. O Azão e o Bzão não estão no mesmo cromossomo? Então eles formam um grupo de ligação. Eles estão ligados. Estão em linkage. Bora repetir? Olha aqui. O Azinho e o Bzinho não estão no mesmo cromossomo? Então eles formam um grupo de ligação. Eles estão ligados, estão em linkage. Então repete comigo o conceito. Ó. Toda vez que você tiver 2 ou mais genes no mesmo cromossomo, eles estão ligados, estão em linkage. Fechou? Agora olha outra coisa legal, filho, que é bem bacana. Você tá vendo o que eu fiz no meu desenho? Eu coloquei o Azão e o Bzão para o mesmo lado. E o Azinho e o Bzinho para o mesmo lado. Então, dominantes para o mesmo lado, recessivos para o mesmo lado. Quando isso acontecer, a gente chama de posição cis. Fechou? Azão e Bzão para cá, Azinho e Bzinho para lá. Foi, filho? Mas também existe uma outra posição, que é a trans. Olha que interessante, olha o que eu fiz agora. Eu coloquei Azão e Azinho e Bzão e Bzinho no mesmo par de cromossomo. Mas olha a diferença, filho. Agora o Azão está do mesmo lado do Bzinho, ó, dominante e recessivo. E o Azinho está do mesmo lado do Bzão. Você viu a diferença, ó? Então repete comigo aí. Se os dominantes ficarem para o mesmo lado, recessivos para o mesmo lado, a posição é cis. Aqui, ó. Se eu tiver dominante e recessivo de um lado, dominante e recessivo do outro, a posição é trans. Aí fala, professor, isso aqui importa? Importa muito, filho. Vai ser muito importante na hora de eu produzir os gametas. Quer ver? Vamos junto. Vamos começar a fazer gameta, tá? Bora começar com a posição cis, para ficar bem organizado. Aprendam bem a posição cis, que o trans vai ser tipo exercício, tá? Vamos lá. Vamos começar então. Lembra que eu disse, cada gameta meu tem que ter um cromossomo de cada par. Então vem cá. O meu gameta pode ter esse cromossomo aqui, ó. Então vai ter o gene Azão e Bzão. Tá aqui, ó. Pum. Ou o meu gameta pode ter esse segundo cromossomo aqui, ó, que vai ter o Azinho e o Bzinho, ó. Fechou, filho? E acabou. Só pode fazer gameta com esse Azão e Bzão porque estão ligados e com Azinho e Bzinho porque estão ligados. Então, qual é a frequência para cada um deles? 50%. Vou fazer metade dos gametas desse jeito, metade desse. Você percebeu? Fica ligado nisso aqui na prova. Ó. Se eu só formo 2 variedades de gameta, é porque a segregação é o quê? Dependente. Mas calma, vai ficar muito legal agora. Sabe o que pode acontecer aqui, filho? Na hora que eu vou produzir gameta, pode acontecer um fenômeno chamado crossing over. Para e atenção agora. Se você não lembra do crossing over, assiste aqui no nosso canal a aula de meiose. Procura, assiste lá que tá bonitinho para vocês. Mas eu vou dar uma ajuda agora. Crossing over é quando 2 cromossomos homólogos trocam de pedaço. Eu vou te mostrar ali no desenho como isso acontece. Vem comigo. Olha aqui, filho. O crossing over pode ser assim, ó.
Vocês estão vendo aqui esse pedaço Bzão e o pedaço Bzinho? Eles podem trocar de posição, ó. Aí aconteceria, ó, ficaria Azão com o Bzinho, que viria para cá, ó, e Azinho com o Bzão, que viria para cá. Uma troca de pedaço bem aqui, ó. Então vem cá comigo. Se acontecer o crossing over, vamos lá. Eu vou formar gametas, pode ser que eu forme gametas com Azão Bzão, ou eu posso fazer gametas com Azinho Bzinho. Fechou? Esses são os gametas parentais. Esses são os gametas normais, são os mais esperados, tá? Por quê? Porque o Azão e o Bzão estão no mesmo lado, o Azinho e o Bzinho estão no mesmo lado. Agora vem cá comigo. É possível também que eu forme um gameta com Azão Bzinho. Olha aqui. Se acontecer o crossing over. E é possível também que eu forme um gameta com Azinho Bzão, ó, se acontecer o crossing over. Ó, eu botei de amarelinho aqui para você ver que esses dois gametas só vão ser formados se ocorrer o crossing over. Fechado isso? Agora vamos analisar a frequência. Olha que legal, filho. Azão e Bzão pode dar uma frequência de 40%, por exemplo. E o Azinho e Bzinho vão dar uma frequência de 40%. A soma dos dois já deu 80%. Por quê? Porque esses são os gametas normais, são os mais esperados. Agora, ó, o Azão Bzinho e o Azinho Bzão deram 10% da frequência cada um. Por quê? Porque esses dois gametas são chamados de recombinantes. Ou seja, eles só serão formados se ocorrer o crossing over. E atenção, filho, na prova. Os gametas recombinantes são sempre aqueles de menor frequência. Ou seja, são aqueles menos prováveis para serem formados. Aí você deve se perguntando assim, professor, e por que o senhor está dizendo 40 e 10? É sempre esse valor? Não, filho. O que você tem que perceber na prova é, sempre os gametas parentais, os gametas normais, vão ter frequência maior. E sempre os gametas recombinantes vão ter frequência menor. Mas esse valor ele pode mudar, pô. Quer ver um exemplo? Podia ser assim, ó. Podia ser os dois parentais numa frequência de 35. Aí faz uma conta comigo. Seria 35 aqui, 35 aqui. A soma daria quanto, filho? Ia dar 70. Bateu? Para 100 faltaria quanto? 30. Então você colocaria 15% desse aqui recombinante e 15% desse. Que a soma dos dois ia dar 30. Você entendeu de verdade? Na prova ele vai te dar isso aqui, ó, para você reconhecer o que está acontecendo. Mas calma, vamos fazer o trans agora? Bora ver se todo mundo aprendeu. Vamos lá. Começou, hein? Eu tenho de um lado Azão Bzinho e do outro Azinho Bzão. Bora fazer gameta primeiro sem o crossing over, Então vai ser assim, ó. O meu gameta poderia ter esse cromossomo aqui, ó, com Azão Bzinho. Ou o meu gameta podia ter esse segundo cromossomo com Azinho Bzão. Aqui, ó. Eu formaria só dois gametas, dois tipos de gametas, ó, se não tivesse o crossing over. Todo mundo entendeu? Qual seria a frequência para cada um desses aqui, filho? 50%, ó. De verdade, de verdade? Então vamos lá. Agora vamos fazer com crossing over, tá? Olha que eu botei aqui, ó, com crossing, tá? Então vamos lá. Quais seriam os gametas parentais, os normais, os mais frequentes? Vamos lá. Seria o Azão com Bzinho, que estão do mesmo lado, e o Azinho com Bzão, que estão do mesmo lado. Ó. Quais seriam os gametas recombinantes? Vem cá comigo. Seria o Azão com Bzão, ó, ou poderia ser o Azinho com Bzinho. Olha aqui, ó, Azinho com Bzinho, ó, e o Azão com Bzão, ó. Fechou? Aí lembra, filho, quais os gametas que tem que ter maior frequência? Os de maior frequência tem que ser os parentais. Então vamos lá, eu botei aqui, ó, 40, 40. E esses dois gametinhas aqui, por que a frequência é 10 e 10, professor? Porque eles são recombinantes. Eles são os gametas frutos do crossing over. Você entendeu essa história? Fica bem ligado na prova então, tá? Olha pra cá que isso é bem interessante, olha o resuminho. Se eu dou um indivíduo duplo heterozigoto, ó, e ele forma 4 variantes de gameta, com a mesma frequência todos eles, ó, é sinal de que eu tenho aqui uma segregação independente. Como é que eu desenho então? Você desenha cada par de gene, ó, em um par de cromossomos diferentes, ó. Agora aqui, filho, ó, se ele me dá só 2 variações de gameta, ó, é porque eu tenho uma segregação dependente. Aí você vê, se o Azão e Bzão estão juntos, é porque fica dominante e dominante.
E se o Azinho e Bzinho estão juntos, ó, fica recessivo, recessivo. Isso aqui é a posição cis. Agora olha aqui, filho. Se ele me dá 4 variações de gameta, ó, para esse duplo heterozigoto, olha aqui. E ele me coloca 2 com frequência maior e 2 com frequência menor. Você vai dizer que a segregação é dependente, ok? E esses gametas de menor frequência são recombinantes, são frutos do crossing over. Fecharam? Eu quero que você veja essa aula várias vezes, anota na folhinha em branco e se tiver alguma dúvida, interage comigo. Coloca, nós temos agora um pedacinho de comunidade. Você vai respondendo ali e coloca uma dúvida. Se tiver alguma questão, alguma coisa que você tem alguma dúvida, entre em contato. Pô. A gente está aqui para trocar informação. Um beijo. Oi, filhote, você curtiu essa aula? Então curte o nosso canal, dá aquele like, amigo, que ajuda demais. Inscreva-se e indique para todos os seus amigos. Lembra que quanto mais inscritos e mais visualização, mais o canal cresce e mais aulas vão ter para você. Eu quero que você tenha aula, seja onde você estiver. Um beijo.